Diga-se de passagem, começando a edição do Sport Com de dia 20 aí de março de 2025. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e tamo junto, gente. Comenta bastante, ativa o sininho para receber todas as notificações que vier desse vídeo. Essa que é a verdade, diga-se de passagem. Vamos falar da seleção brasileira que enfrenta a Colômbia hoje. Um jogo, o Brasil, diga-se de passagem, e a escalação da seleção, que o grande Dorival preferiu convocar o grande João Pedro, que não tenho nada contra você, filho. Tenho nada contra você, de não convocar o Yuri Alberto, que poderia ser o titular hoje. Mas o João Pedro é bom jogador, está fazendo gol. Diga-se de passagem, fez 8 gols, mas 8 gols é muito pouco perto do que um centroavante pode fazer na seleção brasileira. São números inexpressíveis, são números fracos, são números que não são condizes com o que o jogador faz em campo. O jogador faz 8 gols lá e não faz um gol na seleção brasileira, o que é uma vergonha, diga-se de passagem. Mas o Dorival, você não convocar o Yuri Alberto, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá brincando comigo, essa que é a verdade. Mas vamos falar da seleção brasileira que enfrenta a Colômbia hoje. Alisson no gol. Meu Deus do céu, você convocou o Alisson. O Alisson vai para sempre na Copa do Mundo. O Brasil não ganha a Copa do Mundo, meu irmão. Ah, mas o Alisson fez umas defesas lá contra o Paris Saint-Germain. A minha mãe pegava as bolas que o cara chutou lá. Porque o Alisson, meu irmão, foi em 2 Copas do Mundo e no Brasil não ganhou uma Copa do Mundo. Bracinho de Kombi, bracinho de jacaré. Aí você convocou o Wanderson. Bom jogador desde os tempos do Grêmio, hein? O Wanderson é bom para bater falta, diga-se de passagem. Bom zagueiro. Gabriel Magalhães, é bom lateral direito, Cascão. O Gabriel Magalhães é bom zagueiro, é bom jogador, tá jogando bem no Arsenal, diga-se de passagem. Você convocar o Marquinhos é uma heresia. O Marquinhos é a mesma coisa do Alisson. Já deu, né? Pelo amor de Deus, diga-se de passagem. Não dá para convocar Marquinhos mais. Guilherme Arana, até vai, vamos ver, Guilherme Arana, se espera muito de você, você é bom jogador. Até porque, filho, você tem que aproveitar a oportunidade que você está tendo na seleção brasileira. Diga-se de passagem. Aí você coloca Bruno Guimarães. Ô Bruno Guimarães, você é bom jogador, filho. Mas você só joga bola no Newcastle. Porque na seleção brasileira você não joga nada. Se é perna de anão. Se é Zé Ruela. Você não joga nada. Aí você tem o Gerson, que é um monstro sagrado, que eu sempre falei aqui. O Gerson é o melhor volante do futebol brasileiro dos últimos tempos. E é mesmo. E é mesmo. Joga muito, depois você fala, Souza, o Gerson joga demais, é o baita do jogador, e eu venho falando isso há muito tempo. Aí depois do meio de campo da seleção brasileira, Rodrigo, o que se espera de você, Rodrigo? Que você vá para cima, filho, que você joga no Real Madrid, que você joga, Rodrigo, que você joga no Real Madrid, até porque você está devendo na seleção brasileira, essa que é a verdade, diga-se de passagem. Aí Rafinha, que está jogando muito no Barcelona. Vamos ver, Rafinha, eu espero de você a mesma coisa lá, na seleção brasileira, diga-se de passagem. Aí você vai escalar depois, quem vem jogando. Aí tem o Vini Júnior, que é um baita do jogador, mas na seleção brasileira não jogou nada até agora. Não jogou nada, e se espera que jogue. Vamos ver, né, Vini Júnior? Aí, Cascão, pega ali pra mim, pega ali. Aí depois do Vini Júnior, que não jogou nada na seleção brasileira, tem o João Pedro, que é um jogador male-male, foi bem no Brighton, tá indo bem no Brighton, mas na seleção brasileira eu quero ver, diga-se de passagem, se é tudo isso que estão falando que é. Até porque, meu irmão, o João Pedro fez 8 gols na equipe do Brighton, que é muito pouco, diga-se de passagem, perto dos números do Yuri Alberto, que é artilheiro no Corinthians. Mas o Dorival preferiu o grande João Pedro. Tenho nada contra, mas eu sou mais o Yuri Alberto, diga-se de passagem. Aí vocês que vê o que vocês pensam. Mas pro jogo de hoje, se eu vou torcer contra, se eu não vou torcer contra, há muito tempo que eu não torço para a seleção brasileira. Até porque, meu irmão, seleção de empresário, para mim não dá. Mas a seleção hoje está bem armada. Está com um time forte, diga-se de passagem. O que precisa é jogar bola. Tanto o seu Vini Júnior, que só joga no Real Madrid, que só começa a jogar no Real, e na seleção não joga nada. Não vê o Vini Júnior jogar. O que é uma baita de uma sacanagem dele. E o Rafinha, que é um monstro sagrado, que eu gosto muito do Rafinha, mas não está jogando nada também na seleção brasileira. Precisa jogar, precisa mostrar até que foi bem nos últimos jogos.
Aí, João Pedro, hoje é o jogo para você. Rodrigo, hoje é o jogo para você. Se vocês querem jogar na seleção brasileira e mostrar que vocês são capazes, meu irmão, vocês têm que jogar. Vocês têm que tirar a água de salsicha que está dentro de vocês. Até porque, meu irmão, a seleção brasileira, antigamente, você tinha valor na seleção brasileira. Hoje não tem. Mas, detalhe, o Brasil precisa ganhar da Colômbia, hein? Se não ganhar, meu irmão, se complica nas eliminatórias, diga-se de passagem. Até porque é uma seleção taticamente que não tem um jogador que faça a diferença. Eles só fazem a diferença nos clubes deles. Porque nós temos bons jogadores, nós temos craques, mas craque fui eu. Eu fui craque, eu joguei bola, eu decidi um jogo, meu irmão. Eu fiz o título do Corinthians de 90, eu decidi. Até porque muita gente não falava de mim na seleção brasileira. E injustiçamente eu fui injustiçado, porque eu não fui na Copa de 90. O Lazzaroni falou que eu estava gordo, e eu estou gordo, Lazzaroni. Imagine se eu tivesse magro, hein? Até porque você fez gordofobia comigo. Se eu tivesse na seleção, meu irmão, o Brasil teria ganhado 2 Copas, 90 e 94. E eu tinha condição para isso. Mas voltando à seleção brasileira, os jogadores de hoje têm obrigação de jogar e decidir o jogo contra a equipe da Colômbia. Até porque na seleção brasileira não estão jogando nada. Só joga bola nos times deles. E eu falei que eu não ia falar nada aqui, mas eu tenho que falar. Eu tenho que descer além de vocês. E não adianta mandar memorando aqui. Porque se mandar memorando, vocês sabem o que vai acontecer com o memorando. Vocês sabem onde eu vou usar o memorando. Depois você fala, Souza. A seleção brasileira hoje... Ô Souza, você só falou agora, Souza. 40 minutos até agora você não falou nada, Souza. Só eu que falei. Você está de sacanagem, Souza. E não gagueja, não. Não gagueja para falar. Que o homem que é homem não gagueja. Fala com firmeza. Fala com voz sorta. Ô Veloso, você já falhou? Você nunca falhou, né, Veloso? Você não falha. Diga-se de passagem, até porque, Veloso, quem falha é a mulher quando perdoa o marido. Quando o marido trai a mulher, o marido está falhando. Diga-se de passagem, até porque eu já fui sem vergonha, eu já fui vagabundo, eu já fui um monte de coisa. Mas voltando à seleção brasileira, vou falar uma coisa para vocês. Vocês hoje que vão enfrentar a Colômbia, vocês têm a obrigação de ganhar o jogo, meu irmão. Essa que é a verdade, diga-se de passagem. E ganhar bem. Até porque temos bons jogadores. Se não ganhar, meu irmão, é pau em vocês amanhã. É pau em vocês. Diga-se de passagem. Até porque essa seleção brasileira de hoje tem bons jogadores. Bons jogadores. Mas nenhum que decida para a seleção brasileira como Ronaldinho Gaúcho decidia, como Ronaldo decidia, como Roberto Carlos decidia, como Cafu decidia. Até porque, meu irmão, eu gosto muito do Wanderson, lateral direito da seleção brasileira. Acho ele um monstro sagrado. Mas precisa jogar bola, hein, Wanderson? Você é melhor que o Danilo, mas você tem Alisson no gol e você não convocar o Hugo Souza, grande Dorival Júnior. Você está de sacanagem, Dorival. Você convocar o grande Alisson, 2 Copas do Mundo, meu irmão. 2 Copas do Mundo, o Brasil não ganhou nada. Aí você tem John no Botafogo, você não convoca o John. Você está de sacanagem, né, meu irmão? Você está brincando comigo. E aí você acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, porque sempre são os mesmos. Mas você não muda, né? Você só convoca os goleiros que você quer. Os goleiros que faz muito tempo que está na seleção, que vai com 50 anos em mais 2 Copas. E você acha que isso é certo. E você deveria convocar o Hugo Souza. Até para quê? Para nós ter um goleiro mais jovem, tanto ele quanto o John. Agora, convocar o Bento, que está no Onácia. Você está de sacanagem. Você está brincando, meu irmão. Está de sacanagem. E aí eu vou falar o que dessa seleção brasileira? Eu não vou torcer para a seleção. Não vou torcer. Mas espero que vença. Apesar, diga-se de passagem, que eu só vou torcer para a seleção, hora que for a seleção do povo. Não essa seleção que está aí. Diga-se de passagem, a seleção dos empresários. Vocês que torçam para essa seleção. Agora, o que se espera hoje? Qual que é o placar do jogo de hoje? Para vocês aí, comenta aí. Eu acho que o Brasil ganha de 2-0. 2 gols do Rafinha, que é o melhor jogador da seleção que nós temos. Está melhor que o Vini Júnior, que não está jogando nada nessa seleção brasileira. Precisa jogar, hein, Vini Júnior? Você que foi eleito o melhor jogador do mundo, meu irmão. Será que você é jogador de clube, como muitos que estão aí? Vocês estão de sacanagem? Vocês que jogam na Europa. Porque antigamente o Roberto Carlos vinha, o Ronaldo vinha, o Ronaldinho Gaúcho vinha. E eles decidiam. E eles não eram essas tiriças aí, não. Não era jogador de clube como vocês são. Então vocês têm obrigação, porque vocês ganham, de ganhar e fazer gol. E jogar bem.
E essa que é a verdade, diga-se de passagem. Comenta aí e deixa o like aí, seus orelhudos, seus perna de rato, seu Zé Ruela desgraçado. Tamo junto, gente. Pra mim, hoje a seleção ganha de 2-0. 2-0, 2 gols do Rafinha. Comenta e se inscreve no canal.